Olá, pessoas, maravilha, Daniel Rivers falando, fundador e professor aqui da Escola Rivers, beleza? Já vou pedir para vocês deixarem um joinha, se inscrever, e é isso aí. Galera, eu tô aqui com o meu grande amigo e sócio Rafael Lima, maravilha? E aí o seguinte, galera, a gente tá querendo fazer um vídeo resposta pro grande mestre Gaveta, tá? Que ele fez aí uma análise, ele fez basicamente um react de um jogo que tá gerando muita polêmica aí, que é o tal do One Record, tá? Então a gente também vai fazer o nosso react sobre o vídeo do One Record, só que mais especificamente a gente quer lançar uma resposta para você, nosso querido Gaveta. Como você sempre manda um beijo para todo mundo, a gente vai mandar um beijo também na sua bunda, como você sempre manda no final para todo mundo. Beleza? Então, galera, seguinte, basicamente a gente vai estar compartilhando nossa tela aqui e o nosso intuito é meio que mostrar que a gente até concorda com alguns pontos do Gaveta, só que a gente quer, né, gerar treta, a gente quer gerar polêmica. Então a gente quer mostrar pontos aqui que da nossa opinião, do nosso lado, a gente pode achar que o Gaveta pode estar errado. Só para dar um contexto aí, Gaveta, se você estiver vendo esse vídeo, primeiro de tudo, um beijão para você. Mas é o seguinte, a gente é uma escola de games, tá? A Escola Rivers em si. Eu trombei você em 2000 e algum ano aí, no Manhide, não sei se você vai lembrar, o Rafa também estava junto. Eu apareço, eu e o Rafa, que a gente aparece num trechinho, bem no cantinho de um vídeo seu lá. E enfim, e aí basicamente aqui te ensina a desenvolver jogos, a gente desenvolve jogos também, a gente tem uma produtora em paralelo, né? Então a gente concilia os dois negócios aí. Então sim, a gente manja de Unreal e a gente tem alguns argumentinhos para falar sobre, beleza? Bora lá então, Rafa. Bora. Seguinte, vou compartilhar minha tela aqui e a gente começa a mandar bala. Share screen. Vou mandar com áudio, né? Melhor. Compartilhar tela. Então fechou. Vamos lá. A gente tem alguns pontinhos anotados aqui, tá? Sim, tudo improvisado com um bloquinho de notas, não vou deixar ele na tela. E eu vou começar aqui abrindo do macro para o micro, então a gente costuma muito aqui, quando a gente está falando, fazendo jobs aqui e tal, a gente meio que vai do macro para o micro para entender qual que é a intenção e depois a gente vai funilando e falando sobre cada ponto, tá? Então logo de cara, Gaveta, seguinte, a gente pode até achar aqui que você tá certo, eu concordo com o seu selo lá do talvez, é um vídeo que ele é muito dúbio, né? Um gameplay que ele tá muito dúbio, tamo com você. O que pegou, na verdade, foram só alguns pontos que você foi abordando durante a sua explicação. A gente concordou com boa parte, mas tem alguns pontos ali que, né, talvez não sejam esses os pontos que provam que esse vídeo é fake, que esse gameplay todo aqui é fake, tá? Então eu vou começar aqui, o Rafa ele pode ir implementando comigo aqui, obviamente. E bom. Primeira coisa que pega, acho que o primeiro argumentão que já pega logo de cara é que esse jogo ele tem data, né? Ele não tem uma data específica, mas ele já tem perfil na Steam, já dá para colocar isso na wishlist. Então, assim, se é gameplay já, a parada já começa a ficar um negócio meio dúbio. Eu entendi que seu argumento foi sobre, na verdade, o vídeo promocional, né? Concordo que sim, dá para meter uns After Effects, dá para ficar fazendo um bagulho muito louco. No final do seu vídeo você fala muito sobre os downgrades, né? Que sempre deixa os fãs muito chateados. Mas, enfim, né? Tem já perfil já dentro da Steam, já começa a ficar uma parada que, opa, esses caras não podem meter tanto louco assim, né? E sim, ele pode falar. Cortando, né? Mas claro, pode sim, claramente ser um downgrade, pode ser muito só um vídeo promocional mal explicado, ou a mistura deles, que eu sou meio crente do tipo, mano, também você vai postar o vídeo, você dá um talentinho nele, né? Você não posta ele no cru, assim, no play. Mas depois ele chega a mostrar o play, né? Então aí começam as discussões sobre a má intenção, ou boa intenção, ou bom começa marketing desse ser humano, né? E sim, eu já logo de cara concordo que sim, talvez, né? Pode ser um jogo baseado em vídeo, pode ser realmente gravar uma coisa ou outra, né? Um ponto que já a gente começa a pegar logo de início, que a gente pode. Vamos começar falando aqui, Rafa, de iluminação e HDRI, né? Que logo de cara o Gaveta ele começa abordando. Deixa eu deixar a voz dele aqui bem baixinha. Cantinho. Tá essa discussão. Sabe, um tá achando que é verdade. Você ouvir aí, Rafa? A voz dele? Tá sim. Na verdade é assim, se é o vídeo eu falei, cara, eu quero gravar e eu quero falar que é fake. Eu acho que é fake. Eu acho que é um vídeo que o cara simulou. Só que conforme eu tô revendo, eu já não sei. Seus primeiros argumentos são baseados na parte da luz, real, né? Por alguns motivos. Aqui, tá? ó. Primeiro que é um cenário qualquer, é um cenário típico de airsoft, né? De paintball. Mas até a câmera, ela vai fazendo essas compensações de exposição que são típicas de câmera. Que as câmeras de jogos tentam fazer, mas nunca fica igual, não fica errado. É esse ponto que eu queria começar com ele, que esse aqui ele já desdobra para alguns. Essa compensação de câmera, ela pode ser programada, tá? Ela pode ser uma parada que você pode simular o fake. Um ponto muito importante aqui que
existem verdadeiros bruxos de Unreal, o Rafa que ele é um, mas existem pessoas assim, que fazem magia negra dentro do Unreal, inclusive se a pessoa se dedicar para fazer uma parada que fica realista pra caramba, ela consegue enganar os olhos do espectador. E eu acho que pode ter uma grande chance de ser o pessoal do Record estar fazendo isso aí, né? Inclusive, nesse caso, em especial, eu queria apontar que eu acho que é um dos pontos principais, até para elogiar aqui o pessoal do jogo, no sentido de, eu acho que eles fizeram um serviço inverso. Normalmente a gente faz a produção 3D e depois vê qual a melhor forma de apresentar, e eles abandonaram isso para do tipo, olha, essa é a câmera que é usada na vida real, vamos se aproximar dela. Sim. E aí, se o Daniel me permitir, eu queria mostrar aqui uma coisinha na Unreal, direto. Eu preciso compartilhar, né? Senão compartilha sua tela aí que eu vou trocando entre a minha e a sua aí. Eu esqueci desse mísero detalhe. Aqui. Vamos lá, trocando para do Rafa. Beleza. Só para ver, tem um negócio no Unreal que a gente chama de post-process, que é basicamente ele renderiza tudo, e aí depois, em cima disso, ele tem um outro processo de visualização. E a gente tem por padrão aqui todas as configurações de câmera. Então, ISO, Aperture, né, mínimo, máximo. A gente tem a parte da exposição, velocidade que ele vai para cima, para baixo. Então, todos os pontos, né, que o Gaveta jogou ali no meio, eles são claramente corrigíveis. É algo que é bem tranquilo de você vir aqui e ajustar. Claro, precisaria ser alguém que entende de câmera, não basta saber de Unreal, o cara teria que saber do tipo, qual que é o tempo que a GoPro vai da exposição tal à exposição tal. E aí a gente consegue programar aqui, zero problemas, e aí vai ficar igualzinho, tá? Novamente, né? É fazível. Eu acho que esse vai ser o grande ponto que eu comentei com o Daniel de hoje. Tem muita coisa que a gente fala, é possível fazer no Unreal, dá para fazer. Esse não é o argumento para dizer se A ou B. Exato. E esse aqui, ele cai justamente nisso. Dá para a gente configurar a câmera, tintim por tintim, o tipo de lens flare, tipo de imagem, milimetragem, o tipo da distorção focal, né? O quanto que ele distorce para fazer aquela GoPro, aquela coisa, tipo, mais forçada, né? De ficha. Aí tem tudo aqui para a gente mexer. Então, não acaba que não vira, né? Um determinante. E, em cima disso... Aí eu tenho uma suspeita que eles estão usando para fazer o céu nada do que a gente usa aqui para games, por padrão. Eles estão usando provavelmente uma imagem HDRI. Então ela é uma imagem tirada de uma foto no momento, que normalmente tem esse efeito de superexposição. Porque como ele é um fundo que tem uma emissão de luz, né, ele brilha realmente, quando a gente está brincando com a câmera, é comum acontecer esse tipo de coisa. Só complementar uma coisa que você falou aí, Rafa, vindo na minha tela rapidinho. Gaveta, você deve conhecer essa empresa aqui, Polyhaven, se não conhece, pô, fica à vontade para conhecer, que é tudo de grátis, né? Esses caras eles merecem um lugar no céu, com certeza. 100% free, tudo, né? Então eles disponibilizam HDRIs de altíssima qualidade. Altíssima, eu tô falando papo de quase 16K, assim. Acho que chega a ter coisa de 16K. E eles têm, inclusive, plugins para você jogar direto para um Blender da vida e coisa assim e tal. E ele é justamente isso, é uma foto 360 graus, muito mais do que 360, ela é quase basicamente uma semisfera, tá ligado? Tipo uma cúpula, entendeu? E aí, obviamente, pode rolar coisas do gênero que você tava criticando, né? Eu vou devolver a compartimento pra você aí. Não, pode deixar não, agora toca aí, porque senão eu vou ter que montar o HDR que demora. Não, é um tempo. Aliás, bem lembrado, olha o que o Rafa falou, também tem que setar a parada, você tem que baixar um plugin de HDRI, deixar ele ligado dentro do Unreal para você poder setar ele lá dentro e você tem um caralhau de parâmetros para poder também fazendo que nem o Rafa tava mostrando com a parte do Unreal sobre câmera, também tem um monte de atributos dispostos para você poder configurando o quanto que ele vai ficar, né, ali configurado, né? O interessante disso é que ele não é um pipeline padrão de game, então ele não tem cara de game, ele é um pipeline padrão de arquitetura. Então, para quem está com a arquitetura, está acostumado com esse pipeline, provavelmente olhou e não achou nada demais, ou nada de muito estranho. Mas pode ser muito disso que gera alguns artefatos que o Gaveta aponta. Por exemplo, chega lá no final, ele perde informação e tal. Dá para fazer na câmera, no post-process? Dá. Mas dá também para ser um HDRI sendo forçado a um extremo e na compressão do vídeo ficar perdido. Tudo bem, porque é só uma imagem, né, no final. E o próprio post-process, né, Rafa? Também, quando você coloca um post-process na cena, é literalmente, Gaveta, só para você ter uma ideia, Gaveta aí, por favor, nossos espectadores aqui. Todo mundo, né? Ele é literalmente uma parada, se você quiser mostrar no seu aí, Rafa, não sei, tô te pegando. Posso mostrar algo muito rápido, correria aqui. Ele é uma pós-correção que você pode fazer em tempo real, tá ligado? Aquele famoso color correction, toda aquela etapa que a gente faz no After e no Premiere,
Dá para fazer em tempo real. Aí, deixar, de repente, dá para colocar efeito e deixar ele preto e branco. Quero fazer um efeito, um jogo tipo Homem-Aranha no ar, dá para você fazer ele direto aí. Entendeu? Só rolou a dislexia digital aqui. Pronto. Mas a gente tem de ajuste de todo tipo, tá? Que eu já tinha mostrado, câmera, sujeira de câmera, aberração cromática, né? Do tipo, a gente consegue dar um talento. A exposição em si, velocidade que vai ou volta, mínimo e máximo, né? Pra gente controlar isso aí. Ou o que eu prefiro, trabalhar com isso, uma compensação. Tá? Aqui ele vai devagarzinho, é o padrão de games, e aí é um ponto que é legal que o Gaveta põe, mas a gente consegue trocar isso aqui, tá? Ele não é fixo, isso é uma opção. Desde correção aqui, ó, para lens flare, né? Se ele tem, não tem, ó. O tipo, forma, cor, né? Dependendo do shuttering da câmera, né? A gente consegue emular todos aqueles efeitos que a gente tem de câmera. A correção, color grade inteiro que a gente tem aqui, saturação, que no caso, inclusive, dá para ver lá que ele diminui a saturação, não vai para o preto e branco, né? Mas ele é bem lavada a imagem, é bem clara. Aí você pode trabalhar o contraste independente. Por canal, se você for um cara bem meticuloso, né? Pro RGB. Gama, que é uma coisa que mexe muito com a nossa percepção de câmeras mesmo, né? Porque cada câmera, cada imagem, ela tem um gama diferente. A tela tem um gama diferente de outra tela, por exemplo. Se você está jogando no console, você tem pequenas variações e isso fica bem... dá ou tira bem uma cara, né? Deixa eu fazer um ganho conversa aqui, dar uma compensada. Mas daria para gerar, né? Aquela cara toda que tem no vídeo, só trabalhando com isso, sem problema nenhum. Na verdade, quando você tem um objetivo claro com o efeito especial para games, post-process, passa a virar, assim, setar parâmetros. São muitos parâmetros, são, tipo, infinitos parâmetros, mas se você tem organização, né? Você consegue colocar cada um deles. Você tem um objetivo claro. Às vezes você pega... Pode ser assim que o pessoal pegou, filmou a parada no GoPro da vida e literalmente pegou no Unreal, vou tentar imitar ponto por ponto. Vou resolver o movimento, vou resolver a iluminação, vou resolver isso aí. Ponto por ponto. Eu acredito que tenha sido isso, e por isso que eu deixo meus parabéns para quem fez isso aí. Se for tudo bonitinho real, lá dentro do Unreal, cara, parabéns, porque esse eu acho que é o jeito de fazer coisa realista, né? O resto é mais ou menos realista, né? Aquele realista que a gente finge, né? Que a gente mexe um pouquinho. Sim. E, né, um complemento aqui, só botando para minha câmera aqui, Rafa. Bota aí. Aí o que pega é o seguinte, né? Só finalizando, né? Eu apontei isso aqui de início, voltando aqui, é que o HDRI com a câmera setado, do jeito que o Rafa ele foi só improvisando ali, você consegue fazer esse efeito que parece que é um defeito da câmera, é o que você falou, assim, uma câmera errática, né? Algum problema que ou a perda de informação, né? Que ele fica cagado. Chapada, parada, entendeu? Então, isso pode acontecer, tá? Então, de novo, não estamos falando que é por isso que o negócio é fake ou não. Não é esse o argumento. A gente tá, né, conversando, mostrando o nosso ponto de Unreal. Beleza? Bom, que eu lembro desse assunto que matou. E uma parada que não tá na ordem do que você falou aqui, tá? Aí a gente vai quebrar um pouco a estrutura do seu vídeo e falar sobre modelos 3D, ó, tá? O Rafa, ele até baixou um modelo aí, mas só antes dele mostrar o dele, só mostrar aqui rapidinho que eu fiz uma pesquisa, não sei se você conhece, tem uma empresa que é uma parceira da Unreal, que é a Quixel. E a Quixel, ela tem uma ferramenta chamada Megascan, e tem literalmente um software que faz a ponte, chama Bridge, que ele faz a ponte para o seu Blender, essa ponte para o seu Maya, para o seu ZBrush e para o seu Unreal, entendeu? Então você pode manipular. E eu só fiz uma pesquisinha besta aqui, ó, Barrel. E eu encontrei um camarada que, na moral, ele tem uma mancha muito semelhante com o modelo daqui. E isso aqui é uma outra discussão que tem vídeos nossos da gente falando de empresas que usam praticamente 100% do cenário usando o Megascan. E a nossa opinião é que não tem problema nenhum. Você está economizando o seu tempo para investir no que interessa, que é você fazer uma mecânica divertida. O lance do gameplay é você viciar o jogo, você retornar no jogo no dia seguinte e ficar viciado. Foda-se, você vai ficar modelando tudo do zero, não precisa, entendeu? Então, né, isso aqui é um complemento com o que você falou uma hora, que pode ser que o cenário tenha sido escaneado. Isso aqui é um plus. Ele tem cara, assim, esses assets que a gente está apontando, eles são escaneados. E ele foi o grande alerta para mim, quando eu estava vendo o vídeo, eu te falei, eu conheço esse asset. Ele está usando a sacolinha aqui, ó, de pedra,
com um quadradinho vermelho, não dá para ler lá, né? Escrito Trading, Build Supplies, mas você volta no vídeo, ó, é a mesma coisa. É o mesmo asset, talvez com alguma alteração, pá, ou então, sei lá, tem um padrão nos Estados Unidos de sacola que é muito igual a ponto de ficar com a mesma logomarca. Pode ser improvável. Também. Acho mais provável que ele tenha baixado e usado. O que imputa pra gente mais pro lado de ser o gameplay, de ser uma coisa real, dos caras estar usando, o que não elimina dele estar usando técnicas mistas, né? Uma coisa que o Gaveta fala mais pra frente aí no vídeo. Então, vou me segurar. Sim. Um adendo, né? Eu sei que o Gaveta é o cara que dá zoom na tela, e eu sei que você vai talvez comparar com o modelo do Rafa lá, a silhueta. E isso é uma coisa muito fácil de corrigir, porque a própria Epic, a própria Quixel, ela também disponibiliza para você poder baixar o negócio no seu computador, colocar no software de modelagem tridimensional e fazer esse tipo de ajuste. Então, se de repente se incomodou o olhar do espectador, o olhar do desenvolvedor, ele pode muito bem pegar e se colocar num Blender da vida e corrigir um pouco a silhueta na própria modelagem em si. Isso é perfeitamente fazível, né? Inclusive, dá para fazer aqui dentro da Unreal, agora a gente tem ferramenta de escultura, então daria para fazer microajustes, saca? Em peças independentes do cenário aqui direto. Só... Cadê aqui? Model. Poderia selecionar o malandrão e... Eu vou fazer aqui, talvez crash a minha Unreal. Talvez crash a minha Unreal. Mas as ferramentas ainda estão experimentais, né? Elas não estão 100% ainda, né? Eu baixei o modelo para Nanite, então ele tá um pouco forte, tá um pouco pesado. Pode ser que dê ruim. Alta chance de crashar a minha Unreal. Tranquilo. Segue aí. Tá bom. E aí, o complemento, tá? Não sei se você conhece também. Tem uma empresa aqui que te conhece muito aqui. A gente que trabalha com arte 3D, tanto para personagem. Olha lá, voltou do Rafa. Acho que ele conseguiu. Ele voltou. Aí, eu fiz uma bolota aqui e eu aceitei para ver se ele não ia perder as texturas e tal. Tá? Mas o ponto é, a gente consegue editar e esculpir aqui dentro do Unreal agora. Então, o fato da silhueta estar diferente ou o modelo um pouco diferente, ele muito longe justifica o fato de não ser um asset baixado e com uma micro alteração, uma coisa assim. Direto daí ou em algum software externo, né? Sim. Exato. E aí um ponto muito importante para falar também, a gente tem esse tipo de empresa, entre outros, eu não vou nem ficar baixando muito porque tem modelos nus aqui, pode ser que a gente tome um strike aí do YouTube, que é o seguinte, tem a 3D Scan Store, que é gerenciada pelo James Busby, né? E aí, esse camarada aqui, para você ter uma ideia, ele pega câmeras, trocentas câmeras, ele faz um acordo ali, uma negociação com algum modelo, né? Modelo que geralmente faz, ele posa nu para você fazer alguma arte e tal, e ele escaneia esse camarada, né? Essa pessoa, especificamente, e extrai texturas de 16K. Ele vende esses modelos para diversas produções cinematográficas, entendeu? Então, ou seja, isso aqui é um processo muito comum, eu devo estar falando isso aqui, você deve conhecer o que eu estou falando, né? Só que aí o que rola? O meu ponto que eu queria chegar é que eles fazem tratamentos de scan. Existe essa profissão de pessoa que limpa scan, tanto de personagem, tanto de objeto, tanto de cenário, entendeu? Então, assim, isso é um ponto que pode ser a favor, pode ser contra os argumentos que foram mostrados aqui no seu vídeo. Que não dá para saber exatamente, né? Que lá mais aqui no final você comenta que isso pode ter sido feito. Eu não duvido. A questão é se fica perfeitinho, entendeu? A questão é que, de repente, eles podem ter feito isso aqui de ter passado por todo um tratamento, né? Você mostrou esse outro caso aqui que parece que comentaram embaixo do post do Twitter, né? Tudo isso veio de um post do Twitter, de onde nasce toda a treta da internet, né? Mas enfim. Essa técnica que é mostrada aí nesse último ponto, agora que a gente já bagunçou a ordem, vambora, né? Essa técnica a gente já utilizou ela. E tem prós e contras disso, tá? Por um lado, para fazer parede, chão e tal, ela fica excelente. Só que para fazer objetos, tipo um sofá que tá ali, aí já começa a ficar um saco, porque você tem que escanear de muitos ângulos para ela ficar boa. E é um trabalhão, a real é essa, porque você tem que parar cada momento ali do corredor e tirar uma foto 360, daí você anda mais um pouquinho, tira outra, e nisso você acaba construindo o cenário. Então, no caso desse projeto que a gente está apontando, eu acho que ele pode ter sido usado de base, mas ele definitivamente não é montado assim. Então, ele pode ter pego um lugar vazio, saca, um galpãozão lá, e escaneou tudo, jogou um HDR em volta e depois começou a popular com assets 3D. Isso é algo que eu faria para chegar num hiperrealismo. E só para você ter uma ideia, né, voltando um pouco para o Megascan, né, aí fica mais fácil de mostrar,
Esse é o Megascan. O que tá nas costas deles são os escaneadores. Total, né? Esse aqui é o make-off. Se você botar Quixel make-off, né? Já mostra eles fazendo uns behind the scenes da vida. E eles vão... É uma profissão maravilhosa, cara. É uma profissão que eu gostaria muito de o pessoal pagar a tua viagem, você bota o scan nas tuas costas e vai escanear as coisas. E depois eles liberam isso aqui para você poder baixar, né? Tem alguns aqui até, inclusive, que eles mostram... Aí, ó. Uma coisa como essa aqui, ó. Isso aqui eles estão escaneando essa pedra. Né? Oi? Parece caça-fantasmas, maluco andando com as mochilinhas. Parece. Cheio de coisa. Entendeu? Então, assim, isso aqui para mim mostra que pode ser que tenham feito, como você disse, sobre Scam, mas eu tô mais no que o Rafa falou. Usar como uma base para saber, assim, distância entre uma parada e outra, e depois vai populando com modelos baixados de um Megascan da vida. Megascan é uma das empresas que faz isso. O que chama atenção no Megascan da Quixel é que é de graça. Se você loga com uma conta da Epic Games dentro do site da Quixel, você pode baixar, e é uma média de mais de 17 mil assets que eu tô falando aqui. E esses assets, eles são distribuídos em modelo 3D, textura, decalque, né, que você pode, de repente, pegar uma parede limpinha e depois sujar com uma texturinha específica de sujeira, né, que ela foi escaneada também, entendeu? E aqui mostra até uma parada, se você tiver essa curiosidade, eles falando do Megascan em si, tá? Do software, né? Eles fazem... Aqui tem o make-off deles falando do software em si, do hardware e tudo mais. Fotometria, todo um universo de estudo, e é maravilhoso. E obrigado a eles por estar soltando de graça. Exato. O lance da Epic Games, em geral, sempre é facilitar a vida do desenvolvedor, né? E beleza, tá? O próximo ponto aqui que eu tenho aqui é um ponto que eu gostei muito do que o Gaveta ali apontou, que é sobre movimentos, né? Que na vida real é erratório. Por mais treinado que você seja da CIA, do caralho A4, pô, cara, seus movimentos eles nunca vão ser iguais uns aos outros, né? Se você pega qualquer jogo de FPS, a animação de recarregar as armas, elas são parecidas. São sempre muito semelhantes umas às outras, porque geralmente o pessoal faz uma animação. Só que aí a questão é, se o cara quiser mudar isso aí, quiser fazer uma variação, que dá para você colocar um código que toda vez que você for recarregar a arma, ele vai variar, ele vai escolher 10 animações que o animador fez e vai variar. Aí eu quero ver o seu olho pegar essa variação. Entendeu? Em tempos passados isso seria realmente difícil. Hoje em dia, dentro do universo da Epic, de jogo AAA e tal, a gente tem 1 milhão de ferramentas para tornar isso mais errático, mais bagunçado. Tá? Então, desde que o Daniel falou, a gente tem listas e listas de animação. Dificilmente a gente trabalha com uma só. A gente trabalha com um rig, tipo de animação 3D mesmo, rolando em tempo real lá dentro. Então, por exemplo, antes você apontava e o corpo do cara ia junto. Hoje não é difícil você colocar a mira do cara como uma guia para os bones, né? Para o braço do maluco ir junto e seguir. E tem esse efeito, né? Dele apontar e depois ir. É um negócio até muito nada a ver se você for pensar em pessoas que dão tiro. Seria muito errado fazer isso. Mas é algo que faz muito sentido quando você está falando em rig. Tipo, você riga a ponta da arma com a mira, na verdade. Então, a hora que você mexe a mira, o cara vai depois. O que acontece, eu acho que quando ele está mostrando o demo, é estranho. Dá para você somar em cima disso 1 milhão de propriedades físicas ou variações. O cara tá respirando. O cara, além de respirar, ele vai mexer a mão um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de tantos segundos. Em outro sentido. Então, é fazível, tá? É super plausível fazer isso. Dá um trabalhão, mas dá para fazer. Não justifica. E em cima disso, as animações realmente elas estão esquisitamente reais, tá? Elas passam do uncanny, né? E aí caem algumas coisas que fica da minha opinião pessoal, né? Do tipo, não acho que seja um vídeo à mão do cara. A animação que me incomoda de tudo isso é a animação de câmera, que o Gaveta aponta muito bem, que é do tipo, o cara fica igualzinho um teste que os caras faziam. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas, novamente, se foi feito, muitíssimo parabéns para a equipe, porque perfeito, né? Ficou animal. E também não impediria de o cara ele ter uma sequência de demonstração, onde ele gravou, ele fez uma gravação da câmera como o movimento, como se fosse o mocap, certo? Que já foi mencionado no vídeo do Gaveta, não aqui ainda, mas ele faz a captura de movimento da pessoa e de repente jogar fora a pessoa, mas usar a câmera dela, o balanço todo, para fazer esse vídeo de demonstração. E aí quando você dá play, ele seguiria como um trilho, né? E tudo bem, como um vídeo promocional, tudo bem, como gameplay, chato. Não tá errado, é só chato. Sim.
um ponto que ele já falou sobre, é difícil quebrar um pouco o argumento do Gaveta, que é sobre os modelos 3D, né? Que para mim tem algumas partes assim que dá para ver que é 3D. Né? Dá sim, ó, o bíceps. Chatinho aqui, né? Dá para ver. Isso aqui é 3D, para mim não tem discussão, tá? É 3D ponto, tá ligado? Acho legal, se tiver um diálogozinho desse aqui no jogo, acho da hora essa parada. Mas enfim, o Gaveta já derrubou esse argumento falando que, pô, se isso aqui for o vídeo, vamos cair na hipótese do vídeo, dá para colocar no After Effects da vida, misturar 2D com 3D. Você tem razão nesse argumento, né? Mas assim, de novo, não prova que é fake o vídeo. Também não diz a favor. A gente tá nesse jogo de cintura aí, né? Uma parada aqui, ó, vindo pro Outliner, eu tô mantendo só a ordem aqui, tá, Rafa? Tá bom, beleza, eu baguncei tudo a ordem. Caguei. Não tem problema, eu também dei uma bagunçada aqui. Só, antes de eu ir pro Outliner aqui, tem um pontinho sobre, na verdade, só explicando um pouquinho sobre os 3Cs, né? O Rafa consegue explicar muito melhor, mas isso é um estudo, assim, que ele é fenomenal para você deixar o jogo com uma imersão mais da hora. Né? Então, você ter um design de personagem da hora, você ter um movimento de câmera sensacional, tudo isso que o Rafa comentou sobre, seria um tal do camera design, de você deixar a câmera tão realista que você deixa o jogo, né, mais imersivo, entendeu? Character Camera and Control, né? Isso. Então, tem um controle também, que você tem um controle que ele tá muito próximo do realismo e você consegue ter respostas rápidas, assim como na vida real. Deixa o jogo muito imersivo, você fica com saudade de jogar a parada. E tem uma discussão real. Muitos game designers nunca foram pro lado do hiperrealismo em controle e câmera, porque você diminui a capacidade do jogador de se sentir acima da média. Tipo, você começa a cortar coisas que o cara tá vendo. É padrão em games, a gente tá Power Fantasy, né? Fazer o cara se sentir acima da média, se sentir especial. E quando você começa a trazer muito pro realismo, você traz o sentido oposto. Tá? Então, não que nunca tenha sido feito na história dos games, só não é o padrão. Então, esse controle que é feito é super esquisito da mão, sei lá como é que funciona. E o controle de câmera, ele não é padrão, definitivamente. Ele é completamente fora da curva. Tem muitos game designers que vão falar que isso é horrível, que é, tipo, péssimo, ninguém vai conseguir jogar com isso aí. E é o motivo que não tem muito disso, tá? Mas, novamente, nada impeditivo. Sim. Próximo ponto, na verdade, eu estava vendo o Outliner, mas eu esqueci de um ponto que eu anotei aqui, que é o seguinte. No próprio site da Studio Drama, né, que são os desenvolvedores do Record, lá embaixo, aliás, gostei muito do site deles, mas um ponto aqui que eles abriram a empresa em 2020, na pandemia. Então, literalmente, são 3 pessoas que se trancaram, cada um na sua casa, cada um no seu canto, né, e pegaram para fazer jogo. Na experiência minha e do Rafa, pô, é perfeitamente possível em 3 anos você fazer uma demo dessa aqui, uma apresentação dessa aqui. Você precisa, o problema do desenvolvedor é o problema do ser humano. É você ter organização, pagar boleto, né? Então, se de repente eles têm tempo livre, são pessoas que as contas estão pagas e elas estão com tempo 100% exclusivo para isso aqui, pô, dá para fazer, tranquilamente, entendeu? Dá para fazer em 1 ano, na verdade. Se você tiver muito foco, muita determinação, dá, entendeu? Mas então, 3 anos é super plausível. Isso é importante. Não é bizarro, não tá estranho. Tanto que o Gaveta, ele comenta aqui ele parece que no Twitter deles lá, né? Não tô com o Twitter aqui rapidinho, mas parece que em outubro de 2022 eles postaram um trecho do gameplay deles. Ele tava com muito mais cara de videogame, né? Nas palavras do próprio Gaveta, do que esse aqui agora que tá aparecendo um footage mesmo, tá ligado? Aí eu paro pra pensar, de outubro pra cá já rolou mais ou menos 6 meses. A gente tá gravando esse vídeo aqui em abril de 2023, pô, já rolaram 6 meses, entendeu? Pelo menos. Então dá pra, se os caras dedicaram esse tempo pra fazer um capricho, tipo aquele sonho de todo desenvolvedor, terminei de fazer o jogo, terminei de fazer o grosso do jogo, deixa eu deixar agora um negócio bonito, ficar deixando, implementando, melhorando, colocando fumacinha ali, sangue na parede, pô, dá pra colocar muita coisa pra ficar mal, né? E beleza, próximo ponto aqui que eu ia colocar, aí sim, voltando sobre a parte de make-off que também gerou, eles já não estavam contentes com a polêmica que eles geraram, aí eles gravaram um vídeo com a tela da Unreal para gerar mais polêmica ainda, né? E aí você comentou, teve um trecho aqui, Rafa, que o Gaveta ele comentou sobre o mouse não aparece na tela. Cara, screen recorders tem alguns que não aparecem, o meu aqui tá aparecendo. Quando você gira a tela da Unreal, o mouse some. Quer ver? Põe a minha aí. Deixa eu botar aqui pra selecionar. O mouse, ele tá aqui.
Tá, mas... ele não sobe no... Ele não sobe aí onde está gravando, mas para mim ele some aqui na tela. Então, dependendo de como ele gravou, tá vendo? Você consegue esconder ele. Esconder. É esquisito, mas não é errado, né? Mas eu boto mais fé no software que ele está usando para gravar a tela. O OBS, dá para você desligar isso. O que eu uso aqui, Gaveta, é o Loom, né? O Loom, ele tem justamente um mouse, acho que é um cursor hider, tá ligado? E aí na tela não aparece, ele pode estar clicando nas paradas. Meus alunos odeiam, porque eles querem saber onde eu cliquei mesmo, tá ligado? Mas pro propósito dele de dar carteirada de qualidade gráfica, é sensacional desligar isso aí, né? E aí, beleza. Um ponto que você não apontou, Gaveta, que isso sim é uma parada que pra gente aqui de desenvolvimento, a gente fica meio pasmo, né? Que de cara, né? Assim, ele não deu play aqui ainda, como o Rafa tá fazendo, tá? Então, ou seja, aqui o outline do cara tá vazio, mas tem alguns migués aqui, ó, tá ligado? Ele botou, por exemplo, na pesquisa PL, para de repente pesquisar player, alguma coisa do gênero assim. É o comum, E dá para ver que tem 6.760 modelos que não começam com a letra PL. Entendeu? Então, beleza. Mas quando ele dá o play, eu não sei qual momento que ele dá o play. Pode ser fake, mas foi um fake que deu trabalho, pelo menos. Foi um fake de uma pessoa que manja de Unreal, porque aí, ou seja, ele traz pra gente aqui, ó, os 5 blueprints que são mais necessários para você poder fazer um gameplay. Só que, ó, show em 5 de 6.819 actors. Esses actors são cada paradinha. Isso aqui é um actor, isso aqui é um outro actor, isso aqui é um outro actor. Então, essa cena toda, ela tem quase 7.000 actors, 7.000 elementos aqui em cena, modelos 3D e tudo mais. Inclusive, iluminação é tido também como um actor. Você coloca um spot de luz aqui, ele é tido como um actor. O trocadilho que a Unreal faz é tudo que vai em cena é um ator. É um ator. Eu adoro isso aí. Tá? Outro ponto aqui, né, que o Gaveta mostrou, que é o motion blur. Esse você mesmo se corrigiu depois, né? Que o motion blur, enquanto... Eu não vou saber qual momento que ele falou aqui, né? Eu desconstruí a ordem do vídeo dele. Eu não tô mais no vídeo dele. Parabéns pra mim. Mas ele fala ele comenta aqui, quando você tá nesse momento editor dele aqui, você tá no God Mode, como o termo que você usou, é um termo bem que a gente usa bastante, tem um motion blur. O que acontece? Se você puder mostrar aí, Rafa, dá para você aumentar a velocidade da câmera, né? A gente tem aqui a velocidade, né, da câmera, é feito, né, para mexer em escalas globais aqui, então não pode ficar meio fora. Esse motion blur, ele é ligado ou desligado pelo post process, pelo mesmo cara que a gente estava mexendo antes. Então aqui a gente tem motion blur. Tá vendo? Ele tem a quantidade, máximo, mínimo, o quanto de FPS que ele vai usar para gerar isso. E se ele aparece aqui ou não, depende primeiro de ligar ou desligar ele aqui. Você pode visualizar ele antes da hora ou não. Ele tem 1 milhão, na verdade, de coisas aqui para visualizar ou não, tá? Incluindo o motion blur. Ou você pode simplesmente estar trabalhando numa situação de simulate, né? Onde ele finge que está jogando, mas não está jogando. Ou enfim, ou outras opções, mas dá para ligar o motion blur como dá para ligar e desligar. A Gaveta já se autocorrigiu, tá certo. Ele já se autocorrigiu. Aí você quis mostrar os botões mesmo aqui, né? Maravilha. Tem um outro ponto que é quando você começa, né? Que você comenta, né? Cara, eu tenho pontos sobre isso que eu não comentei com você. Aliás, tem 2, 3 coisas. Quando ele dá o play, bota o vídeo aí, ó. Isso é importante. Ele aparece isso aí, certo? Isso aí é estranho pra caceta. Não por ser filtro, tá? Vamos lá, por 2 motivos. Tem 2 coisas que não acontecem aí que eu espero. Discordo completamente do Gaveta, não tem nada a ver com textura, ok, Gaveta? Quando a Unreal ela já tá carregada, você dá o play, ele já carregou a textura, então já tá lá, tá? Então o que rola é mais exposição, post-process, qual que é a ordem que acontece. Aí vem a parte estranha. Quando você dá play na Unreal, ele faz esse efeito, ó, quer ver? Volta pra minha tela rapidão aqui, ó, Daniel. Claro. Ele faz esse efeito, ó, de recarregar tudo, tá vendo? Ó? Ele faz um fade out e tal. Isso tem a ver com o post-process, com aquela exposição e tudo mais que a gente brincou. Então, se eu bagunçasse aqui no tempo, vou jogar tudo enorme, ele vai influenciar esse resultado. Se você pegar isso frame a frame, o que acontece? Ele está reconstruindo tudo e depois jogando post-process em cima. Aí vem a parte meio esotérica. Esse efeito que está aparecendo, eu não conheço.
que não quer dizer nada, porque eles podem ter montado justamente um post-process custom deles para gerar esse efeito, e é justamente ele que dá o realismo. Fazer a granulação onde não precisa e tal, saca? Então pode ser, mas, como você pode reparar aqui, mesmo que eu bagunce no meu efeito aqui, você vai fazer uma coisa bem gritante, vou pegar aqui a, sei lá, cor... Eu não quero. Não quero mais funcionar com você. Tudo bem. Vai pegar aqui a aberração cromática. Vou jogar lá no talo. Tá vendo? É bem gritante. Quando eu dou o play, você vê que ele não carrega isso. Ele não vai do tipo, um depois do outro. Não é assim que funciona. Então, nesse ponto, na verdade, foi o único ponto que eu falei, isso tem cara de vídeo pra mim. Sim. Pode ser algo que eles tenham feito? Pode ser. Pode ser algo que seja justamente o tempero certo que tá fazendo deixar realista? Pode ser. Mas a Unreal não carrega as coisas em ordem assim, a não ser que você mande. A não ser que você explicitamente fale, carregue um, depois o outro, depois o outro. Então é realmente estranho essa parte. Segundo ponto que eu tenho disso aí que é super estranho, é você não ver o rebatimento de luz acontecendo. Vamos lá. A Unreal ela trabalha em 3 formas de luz, né? Estática, que é aquilo lá e pronto, acabou. A estacionária, que é o meio do caminho, não calha pra gente, e a dinâmica. E a dinâmica é normalmente onde mora o grande brilho de luz, rebatendo em tempo real, reiluminando, né? O tal do lumen. Né? Então, se eu der eu vou colocar uma luz só aqui, tá? Uma luz melhor do que essa. Vamos por uma luz spot. Eu paguei o post-process que eu precisava dele aqui agora. Eu não fui espertinho, peraí. Esse rebatimento de luz aqui, ó, que tá acontecendo ali na parede, ele é feito em tempo real. E ele, muito do que dá o brilho, que dá o grande ganho do que parece bonito e fica animal no Unreal, certo? Sim. Só que, se você reparar, ele tem um delay. Quer ver? Deixa eu ligar e desligar esse cara aqui. Ele vem uns frames depois, ó. Isso é padrão. E eu não vi isso acontecer em momento nenhum quando ele liga. O que me leva a 2 coisas que são completamente contrassenso. Primeiro, ele não está usando a iluminação em tempo real, que muito nada a ver em termos de você ter uma lanterna e ela não está influenciando em nada, ok? Do tipo... Ou eles realmente trabalharam com a luz inteira estática e a lanterna ela é fake. Ela é um post-process também. Eu acho isso improvável, porque é um pipeline muito nada a ver de games. Eu acho que ninguém faz isso, saca? Justamente porque não fica bacana, não fica real. Então, nesse ponto exclusivo, daquele frame que parece um filtro, e de eu não ver a iluminação rebatendo em momento nenhum, fica estranho. Concordo. Argumentos? Tipo, não, você tá falando água, né? Opa. Porque fica muito visível isso aqui, ó. Aí você poderia falar do tipo, eu não vou ter o rebatimento. Tá vendo? Aí você tem a hipótese de... Aqui, ó, não ter o rebatimento. Quer dizer, não tem, né? Eu tenho que desligar ele manualmente. Você vai ter que desligar o lumen, cara. Vai ficar chatão. E aí, a outra opção desse lumen aí, que é o tal da luz em tempo real do nível de desligar e depois ela vai desaparecendo, é quando você tem que literalmente meio que chapar essa luz aí, né? Que é... Não vou dizer que é antigo, tem jogos que ainda precisam usar ela no momento, né? Que é quando você chapa a luz. Você transforma esse rebatimento que ele tá colocando ali como se fosse uma textura na parede, entendeu? É como o que a gente chama de build de luz, né? Então, ou seja, toda a informação de luz e sombra vira uma textura por cima da textura original que algum artista fez, entendeu? Quando a gente desliga o rebatimento, ó, ele fica assim. O que é super tosco em comparação, né? É estranho. Pode ser isso que eles estejam fazendo? Pode ser. Mas é bizarro. Seria estranho demais. Seria. Tá foda demais em vários aspectos e usa esse bagulho meio tosco nessa parte. Exato. Aí, né? Seria do tipo... isso aí, cara. Eu tô andando de BMW e de chinelo, sacou? Exatamente. Exatamente. Ó, agora os últimos 3 pontos que eu deixei anotado aqui. A gente não precisa mais compartilhar a tela. Mas só falar uma parada que é o seguinte, né? Você comentou muito assim,
sobre, no vídeo que eles fizeram ali, né, sobre a parte do make-off em si, eles dedicaram um tempo para fazer um vídeo de make-off, e vamos dizer assim que eles não foram para convencer do realismo em si, eles não mostraram, de repente, o wireframe, não mostrou o gizmo, né, as setinhas 3D lá e tudo mais. Aí que tá, para mim, 2 pontos. Ou eles simplesmente não se preocuparam com isso, não é todo dev que se atenta com esse detalhe. Lembra de uma coisa, Gaveta, desenvolvedores de jogos são péssimos marqueteiros, eles têm que contratar equipes, porque eles não sabem mostrar o quão foda eles são. Então, às vezes, eles vacilam essa parada. Ou o contrário, que foi o que o Rafa falou antes de começar aqui. É isso mesmo. Não vamos explicar direito se a gente fez ou não, que é para lançar a treta. E eu aposto muito nisso aí, cara. Aí, ou seja, ao contrário do que eu falo da primeira opção. São excelentes em marketing. Isso é uma excelente tática de marketing, né? E um último ponto para encerrar aqui, aí o Rafa, se ele quiser fazer uma saideira aí, que é o seguinte, a gente está vivendo tempos agora, Gaveta, que é o seguinte, a gente tinha um pipeline muito bem definido em games e muito bem definido em cinema. A Epic, ela tá ajudando, aí eu puxo a sardinha para ela aqui totalmente, ela tá ajudando muito a mesclar os dois. Então já temos jogos aí como Callisto Protocol, entre outros aí. O Callisto Protocol não tenho certeza se foi feito na Unreal, mas não é a questão. A questão é que eles estamos juntando os pipelines, estamos usando técnicas que a gente usava, por exemplo, 100% em cinema, e a gente nem cogitava o uso dessa técnica em cinema. E agora a gente está começando a usar. Por exemplo, aquele papo muito antigo que o pessoal usava, que você deve ter ouvido falar, que contagem poligonal para games não pode ser uma coisa, né, muito grande, tipo 200, 300, 400 mil polígonos num personagem. Hoje em dia já dá para pensar sobre. Dá para fazer personagem com 500, com 600, depende muito da ocasião. Qualidade de textura, temos jogos hoje em dia que usam textura de 4K. 4K era inviável. E não precisa ser muito antigo, não. O papo de 5, 6 anos atrás era inviável. Não dá para você pensar sobre, entendeu? Talvez num cenário, mas num personagem, chegando próximo, dando para ver os poros, esquece. Cabelo, fazendo fio a fio, tática a la Pixar, sabe? Que Pixar usou desde sempre e agora em games está começando a cogitar esse assunto. Então, né, o meu resumo é, a gente vai começar, a partir, 2022 para frente, vamos começar a ter jogos cada vez mais absurdos de gráfico, né? E essa é a ideia. Então, conclusão da minha, pessoal, é do tipo, se é feito esse exclusivamente em Unreal ou vídeo, eu não sei. Que é fazível isso na Unreal? É um fato. Para mim eu conseguiria fazer, no tempo que eles tiveram, definitivamente. Concordo plenamente. Eu concordo com o Rafa e concordo com talvez que o Gaveta colocou. Eu acho que, assim, na verdade, eu acho impossível você apontar o dedo tecnicamente em qualquer coisa. Deixa aí o convite para vocês no comentário, deixar a opinião de vocês, que apontando, cara, isso aqui é matador, isso aqui é fake, ou isso aqui não, é real. Nem eu e o Rafa e nem o Gaveta conseguiu colocar um ponto desse para qualquer um dos dois lados da opinião. E esse eu achei o charme dessa empresa. Essa empresa, ela conseguiu, na verdade, lançar a treta, que eu achei isso do caralho. Maravilha? Mais algum ponto, Rafa? Ótimo, acho que é isso. Falamos muito já. Acho que é isso aí, então. Gente, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Então, por favor, dá aquela voadora no like, se inscreve aí, ativa o sininho, que a gente não avisa quando a gente vai lançar vídeo novo, a gente simplesmente lança. E aí, para quem já ativou o sininho, recebe aí uma notificação que a gente lançou vídeo novo. Maravilha? Gaveta, beijo na bunda. E é isso, gente. Até a próxima.